A história da Bela Adormecida que a gente conhece, principalmente por causa do filme da Disney e derivações, anteriormente era uma história do século XVII, né, do final do século XVII, chamada A Bela Adormecida do Bosque, escrita pelo Charles Perrault, né, que eu vou contar ela inteira aqui, porque a Disney adaptou metade da história. Então tem metade que ficou de fora e talvez por boas razões vocês vão julgar e comentar depois de que eu contar. Mas tem outra versão mais antiga ainda, que é a do Charles Perrault, que eu tenho em outra coleção de contos de fadas, que é chamada de Sol, Lua e Thalia, que é a versão mais antiga, talvez, da história da Bela Adormecida, que essa sim é asquerosa, assim, é um... Enfim, preparem seus espíritos porque eu vou contar essa também. Mas vamos começar pela história da Bela Adormecida do Bosque do Charles Perrault, que é a base para a adaptação da Disney, né, como aparece até nos créditos do filme mesmo. A Bela Adormecida do Bosque começa da seguinte forma: tem um casal, né, um rei e uma rainha que não conseguem ter filhos, eles fazem peregrinações, usam águas milagrosas, tentam uma série de soluções para resolver esse problema da infertilidade e não conseguem, até que finalmente, por algum motivo, eles conseguem ter uma criança e para comemorar eles preparam uma grande cerimônia de batismo e convidam as 7 fadas ali da região para participarem, né, e serem as madrinhas da menina, que não tem nome na história, inclusive. E para honrar a presença dessas fadas também, o rei e a rainha preparam um grande banquete na expectativa de que essas fadas deem presentes, presentes no sentido de dons, dádivas, né? Coisas ali, qualidades, virtudes para a menina, para ela crescer e se desenvolver de uma forma excepcional. E para esse banquete ficar bem adequado a essas criaturas maravilhosas, o jogo americano, por assim dizer, né? A mesa posta que é feita, os talheres, né? O aparelho de jantar que é colocado ali, é também excepcional, é feito de ouro, prata, pedras preciosas, né? Fazem 7 desses para receber as 7 fadas. Só que o problema é que havia outra fada na região que tinha sido esquecida, as pessoas já não achavam que ela tinha morrido, e ela aparece no banquete das fadas também, uma 8ª fada, sem ter sido convidada. E aí não tem esse aparelho de jantar para ela. Então eles dão fazem uma mesa posta mais simples e ela fica extremamente ofendida com aquilo e começa a resmungar e planejar lançar uma maldição em vez de uma bênção na criança. E outra fada, uma das 7 originais boas, né, que estão presentes ali, ouve, percebe isso e se esconde para ela aparecer no final, depois que a maldição tiver sido lançada, para ela usar o dom que ela daria para amenizar a maldição que a fada má, digamos assim, vai fazer. E aí começa a cerimônia dos dons, e eu vou ler aqui direto do texto quais são os dons. A mais nova das fadas declarou que ela, né, a criança, seria a mais bela criatura do mundo. A segunda, que ela teria o espírito de um anjo. A terceira, que ela teria graça admirável em tudo que fizesse. A quarta, que ela saberia dançar maravilhosamente. A quinta, que ela cantaria como um rouxinol. A sexta, que ela tocaria com perfeição qualquer instrumento. E aí, antes da 7ª boa fazer a benção dela, ela está escondida, né? E aí vem a fada má e diz que a menina espetaria a mão em um fuso, né, um instrumento ali de fiar, né, de costura. Só que aí a 7ª fada que estava escondida aparece e fala que não, ela não vai morrer, mas sim dormir por 100 anos até ser despertada pelo filho de um rei. Então essa fada que escondeu, que era mais nova do que a fada má, ela não tinha poder para simplesmente desfazer a maldição, mas ela dá essa amenizada pelo menos. A menina não vai morrer, mas ela vai de fato adormecer por 100 anos. E aí os familiares, principalmente os pais que estão presentes ali, ficam devastados, né, com essa situação, e o pai tenta impedir que esse destino aconteça, mandando proibir qualquer uso de fuso, rocas, né, e qualquer coisa de fiação e tecelagem ali no reino. Só que quando a menina está com uns 15, 16 anos, ela está explorando ali as terras, ali não tem muita coisa para fazer especificamente, né? E ela chega numa torre onde estava uma velhinha, que essa velhinha, como ela vivia de forma isolada ali, né, nem ficou sabendo do decreto do rei, ela estava usando ali o seu fuso, a sua roca, normalmente fazendo um tecido. E a princesa, que nunca tinha visto nada, nenhum daqueles equipamentos, né, porque tinha sido proibido no reino, desde que ela nasceu, ela fica admirada, fica curiosa para saber o que é e
põe o dedo e de fato fura ali o dedo e adormece. E aí a velhinha sai correndo, né, avisando o que tinha acontecido. O pai encontra a filha naquele estado, coloca a filha numa cama, num leito, e nesse meio tempo, um anão, um pequeno anãozinho, assim, né, fantástico, que usava bota 7 léguas, que não é a bota, a famosa galocha, né, que hoje a gente chama de bota 7 léguas. Bota 7 léguas nessas histórias folclóricas e contos de fada são botas que a pessoa que utiliza percorre 7 léguas a cada passo. 7 léguas dá uns 30 quilômetros, então a cada passo esse anãozinho andava 30 quilômetros, né? Então é super rápido. Isso aparece no Pequeno Polegar também. E aí esse anãozinho sai correndo, avisa a fada que tinha feito essa amenização da maldição, né, que estava distante, e a fada volta para o castelo numa carruagem de fogo puxada por dragões. Eu ia até falar cavalo de fogo, né? Mas não. É puxada por dragões. E vejam o que ela fez, né? Vou pegar do texto aqui que diz exatamente isso, né? Veja o que ela fez. Ela, a fada, tocou com a sua varinha de condão em tudo o que havia no castelo, menos no rei e na rainha. Tocou nos governantes, damas de honra, camareiras, cortesão, oficiais, mordomos, cozinheiros, ajudantes de cozinha, guardas, porteiros, pajens, escudeiros. Tocou também em todos os cavalos que estavam nas baias e nos palafreneiros, nos enormes cães de guarda e na pequena Puffle, cachorrinha de estimação da princesa, deitada ao lado dela na cama. No momento em que todos foram tocados pela varinha mágica, eles adormeceram e só iriam acordar no mesmo dia que a princesa acordasse. Até perdizes e fazões que estavam assando nos espetos adormeceram e o fogo também. Tudo isso aconteceu num minuto, porque as fadas não levam muito tempo para fazer o seu trabalho. Então, basicamente, a fada coloca tudo o que está no castelo para dormir junto com a princesa, para quando a princesa acorde, ela não acorde sozinha. Mas o rei e a rainha, de fato, esses continuam acordados, né, e morrem. A história não entra em detalhes, mas imagina-se que, passados 100 anos, eles tenham morrido. O que importa é que o tempo passa, de fato, e o filho de um rei que era de outra região, mas estava caçando por ali, ele nota umas torres, né, no meio ali de uma vegetação muito densa, espinheiros, né, um mato, e ele decide ir até essas torres para ver o que era aquela construção. E nesse momento, nesse contexto, já existiam algumas lendas que cercavam aquela região, né, porque eu não explicitei isso e é importante. Quando tudo que está no castelo adormece, uns espinheiros, né, uma vegetação densa cresce milagrosamente, né, pela ação da fada também em volta do castelo para proteger tudo aquilo, para quando o príncipe eleito, digamos assim, né, aquele que deveria acordar a princesa aparecesse, aí a vegetação se abriria especificamente para ele. E é isso que vai acontecer daqui a pouco, só que são interessantes as lendas que o pessoal contava, né, e eu vou puxar aqui direto do texto também, que as pessoas do lugar responderam pro príncipe que aquilo poderia ser um velho castelo que abrigava fantasmas, ou que todos os bruxos do país faziam as suas reuniões ali, e a opinião mais comum era que ali morava um ogro e que ele levava para o castelo todas as crianças que ele conseguisse pegar para poder comê-las à vontade, sem que ninguém jamais tivesse conseguido segui-lo, pois só ele tinha o poder de abrir caminho através do bosque. Esse é um detalhe curioso, porque vai aparecer ogro, de fato, nessa história, uma ogra, mas não por enquanto. Nesse momento que vai acontecer que o príncipe vai ir em direção ao castelo, de fato, os espinheiros vão se abrir, ele vai conseguir chegar com facilidade lá, vai encontrar a princesa dormindo, e quando ele se ajoelhar diante da princesa, não tem beijo aqui, tá? Ele vai se ajoelhar diante da princesa e nisso ela vai despertar. E eles começam a conversar e se dão muito bem e se casam. Fim? Não. Fim da parte 1. Então, a adaptação da Disney não é exatamente isso, né? Na adaptação da Disney são 3 fadas, por exemplo, tem vários detalhes diferentes, mas o que a Disney adaptou foi mais ou menos essa primeira parte da história, que não é separada da segunda não, tá? Eu tô falando em 2 partes, mas só para fazer essa distinção entre o que a Disney adaptou e o que a Disney não adaptou. Mas logo na sequência disso, o que acontece é que o príncipe volta para casa, pro seu castelo sem levar a princesa, e não conta pro pai e pra mãe que ele tinha se casado e que ele estava com uma mulher. E ele inclusive tem 2 filhos, né, um casal com a Bela Adormecida, que agora tá acordada, e o nome das crianças é Aurora e Dia, né? A princesa da Disney chama Aurora, né? Mas na história do Charles Perrault,
quem chama Aurora é a filha da princesa. Mas esse é um detalhe, o que importa é que o príncipe não tinha contado para os seus pais sobre a sua esposa agora e os seus filhos, porque a mãe do príncipe vinha de uma raça de ogros. E os ogros, como muito bem se sabe pelas histórias folclóricas, eles têm uma atração muito grande em termos de paladar pelas crianças. Então o príncipe receava que a mãe pudesse talvez querer consumir os netinhos. O texto diz sobre a mãe do príncipe, né? Falava-se mesmo a boca pequena na corte que ela tinha as mesmas inclinações dos ogros e que quando via criancinhas precisava fazer um esforço terrível para não se atirar sobre elas. Por isso o príncipe jamais quis contar a ela o seu segredo, né? Então é sempre bom, sempre importante a gente conhecer assim, né, os nossos ancestrais, a nossa história familiar. Às vezes tem um ogro, às vezes pode ter algo mais positivo, por exemplo, um italiano que pode te dar acesso à cidadania europeia, né? Quem sabe um português, um espanhol, se você achar que é o seu caso, né? Ou tiver essa dúvida, às vezes você nem tem essa suspeita, mas quer verificar, dá uma consultada lá com o Você Europeu que está apoiando aqui esse vídeo, que eles fazem uma pesquisa de viabilidade gratuita, é só entrar em contato com eles pelo link que eu vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, que você conversa com eles por WhatsApp mesmo, né? Um atendimento ali personalizado, humanizado, e você pode descobrir que é viável sim conseguir uma cidadania europeia que pode abrir muitas possibilidades aí, pode te abrir um novo espaço geográfico de vida ou um plano, quem sabe de fuga, né? Vai saber aí quais são os seus planos, né? São mais de 5.000 famílias já foram atendidas pelo Você Europeu com 100% de aprovação, né? Eles têm 5 de 5 na avaliação do Google Business Review, então assim, os caras são bons, dá uma olhadinha lá. Mas voltando para a história, né, para a parte 2 da Bela Adormecida do Bosque. O que acontece é que o pai do príncipe que casou com a Bela Adormecida, o marido da ogra, né, que tinha casado com ela só por dinheiro, porque os ogros tinham muitos tesouros, ele morre e o príncipe acaba vira o rei, né? Passa a ser o rei, e ele precisa ir combater uma guerra. Então, a mulher dele, a Bela Adormecida, com as crianças, fica ali no castelo junto com a mãe ogra, e a mãe ogra decide de fato ceder aos seus desejos e pede para o cozinheiro preparar a Aurora, né, a menina, para que ela jantasse a menina naquele dia. Amanhã quero comer no almoço a pequena Aurora. É no almoço, não é no jantar. Amanhã quero comer no almoço a pequena Aurora, disse a rainha, e quero comê-la acebolada. E aí o mordomo, na verdade, não é o cozinheiro é na outra versão que eu vou contar daqui a pouco. Mas nessa versão, o mordomo, ele fica chocado com aquilo, né? Mas ele não pode desobedecer também. Então ele substitui a menina, ele finge que vai entregar a menina, mas prepara, né, na cozinha um cordeirinho recém-nascido, né, que tenha a carne como a da criança, e serve a rainha, que fica muito satisfeita. Passados alguns dias, ela pede também para comer o dia, né, o menino. O mordomo faz a mesma coisa, ele substitui o menino também por um animal, esconde o menino, e aí, passados mais alguns dias, a rainha decide finalmente comer a própria nora, né? A esposa do seu filho, a Bela Adormecida, que está acordada. E o mordomo, mais uma vez, dá um jeito ali e substitui o que deveria ser o jantar da rainha por uma corça. E tudo vai bem enquanto as crianças ali e a Bela acordada estão escondidos, só que um certo dia, a rainha está passando ali pelos corredores do castelo e escuta a voz das crianças e também da nora. E ela percebe que tinha sido enganada, então ela manda preparar uma grande tina, né, tipo uma bacia de madeira ali grande, com cobras e lagartos e animais asquerosos. Eu não tenho nada contra cobras e lagartos, não, mas é assim que o texto descreve. E aí, quando ela está preparando para jogar o mordomo e também a nora e os netos, todos nessa grande bacia para serem consumidos pelos animais, o rei volta da guerra de forma antecipada, né, surpreendendo todo mundo ali, e pergunta o que estava acontecendo, né, e a mãe, vendo que os seus planos seriam frustrados, ela salta na bacia e ela é consumida pelos animais, né? E aí todos vivem felizes para sempre. Então essa é a história completa da Bela Adormecida do Bosque, que é a versão que inspirou, pelo menos segundo o próprio filme da Disney diz nos créditos, a história lá
do filme da Disney. Na verdade, para mim, a história do filme da Disney é um pouco mais próxima da história dos Irmãos Grimm, que é um pouco mais simples e casa um pouco melhor com a história da Disney. Assim, alguns detalhes são mais Perrault, são mais Grimm, mas eu não vou entrar na dos Grimm, que é muito parecida com essa que eu acabei de contar. Eu vou para outra, que é mais antiga, né? A dos Grimm é mais recente. A que eu vou contar agora é mais antiga e essa, se você achou estranho essa história toda de ogros comendo as crianças e tal, eu vou apresentar agora uma história que é mais pesada. Então, assim, reflita se você quer ouvir mesmo. Mas é uma história que circulava como contos de fadas, né? Mas, enfim. Antes de passar para ela, vale fazer umas considerações rápidas aqui sobre umas referências que parecem estar por trás de umas ideias dessa versão que eu acabei de contar. Por exemplo, essa história de uma fada não ter sido convidada, mas aparecer e lançar algo negativo numa situação festiva, lembra muito a história de Eris, né, a deusa da discórdia, que não é convidada para o casamento de Peleu e Tétis, mas acaba indo e de fato lança ali o pomo de ouro, né, que gera uma discórdia entre as deusas, e isso culmina na Guerra de Troia, né? Eu já comentei sobre isso no vídeo sobre a Guerra de Troia. Outro tema que lembra temas mitológicos é essa questão de várias madrinhas, né, seres sobre-humanos, darem presentes ou moldarem a personalidade, as habilidades de uma menina quando ela está sendo formada. Isso lembra a formação da Pandora, né? Que o nome Pandora, inclusive, significa exatamente a que tem todos os dons, ou que recebeu dons de todos, né? Porque na história de Pandora, essa mulher, ela é criada artesanalmente pelo Hefesto, né? O deus artesão, e recebe de Atena, por exemplo, o dom de fiar, recebe de Hermes alguma coisa que eu não lembro agora, mas todos os deuses dão algo para ela se tornar irresistível pro Epimeteu, né, que vai acabar na história lá da caixa de Pandora e tal. Eu já comentei sobre isso no vídeo sobre o paradoxo do progresso. Outra coisa de mitologia grega barra romana que parece estar por trás dessa história são as moiras barra parcas, né? Moiras para os gregos, parcas para os romanos, que eram ali as entidades que fiavam as linhas do destino, né? Que tramavam, que teciam a história. Então, o fuso e a roca estão muito associados a essas figuras e o fato desse destino da Bela Adormecida ser inescapável, né? Mesmo com o pai destruindo tudo ali, ela acaba cumprindo o seu destino, encontrando ali essas ferramentas de tecelagem, parece ter um eco, pelo menos, dessa questão das moiras. E por último, né? Eu não estou sendo exaustivo aqui, a gente poderia pegar outros temas, mas esses para mim são os principais. Por último, tem também a questão dos espinheiros que cercam o castelo para proteger a princesa até que chegue o príncipe, que lembra bastante o círculo de fogo em volta da Brunhild, que é atravessado apenas pelo Sigurd na saga dos Volungos, que é uma história nórdica barra germânica ali, medieval. Mas assim, só um parênteses mesmo comentando essas possíveis referências, né, ou esse repertório que pode ter participado da formação da história da Bela Adormecida. Mas agora passando de fato para a história Sol, Lua e Thalia, que é a Bela Adormecida do Antigo Testamento. Essa história está no Pentamerão, né, no Pentamerone, do Giambattista Basile, que é do início do século XVII. Tem essa edição que eu vou deixar na descrição aí também os links para os livros, quem quiser depois comprar, mas é uma versão então mais antiga do que a do Perrault e é italiana, né? E o que diz essa versão? A história começa quando um grande lorde que vai ter uma filha, ele convoca astrólogos ali, sábios da região, para dizerem qual que seria o destino da sua filha chamada Thalia, né? Nessa história então ela tem nome, Thalia. E os astrólogos dizem que ela teria a sua saúde ou a sua vida mesmo colocada em risco por uma farpa de linho, fazendo uma referência também a esse fuso, né, objetos ali para fiar. Por causa disso, o Lorde decide proibir que na sua casa, nas suas propriedades, né, houvesse qualquer coisa parecida com isso, mas a filha do Lorde, a Thalia, quando ela já está moça, ela vê pela janela em outra propriedade uma senhorinha fiando. Ela fica muito curiosa com aquilo, porque ela nunca viu, porque o pai tinha proibido, vai até a casa da senhorinha e acaba furando também o dedo, como na história lá do eu acabei de contar do Perrault. E imediatamente, assim que ela fura o dedo, ela cai morta, pelo menos aparentemente. A senhorinha sai correndo, dizendo o que aconteceu. O Lorde vê a sua filha naquele estado, fica extremamente desolado, coloca ela num leito, no melhor leito do seu palácio, e
abandona o palácio, porque ele não consegue lidar com a morte da filha. Então ele não faz um sepultamento, porque ele está muito chocado, ele não consegue olhar para aquilo, e ele simplesmente abandona aquela propriedade e muda a sede do seu poder para uma sede rural. Tempos depois, então tempo passa, não necessariamente 100 anos nessa versão, mas algum tempo passa, e um rei de outra região estava caçando quando o seu falcão, que era utilizado na caça, ele entra no palácio abandonado. Então esse rei vai, invade o palácio para buscar o falcão, fica andando ali pelos corredores do palácio e não vê ninguém, aparentemente está totalmente abandonado mesmo, até que ele chega no mais importante quarto ali, no leito mais belo, onde está a Bela adormecida. E aí o texto diz o que aconteceu, que foi o seguinte: ele, o rei, a chamou, mas ela não despertou. Enquanto olhava para a jovem e tentava acordá-la, ela lhe pareceu tão incrivelmente adorável que ele não pôde evitar desejá-la e começou a se sentir aquecido por aquele desejo. O rei a pegou em seus braços e a levou para a cama, depositando na jovem os seus frutos do amor. Deixando-a lá, abandonou o palácio e voltou para a sociedade, onde assuntos urgentes não o deixaram pensar no incidente por um longo tempo. Ou seja, o rei de um território vizinho então encontrou essa moça desacordada na casa e depositou os seus frutos do amor, como diz o texto, engravidando a moça, que teve, após 9 meses, 2 filhos. Ainda não chamam Sol e Lua, né? Mas eles vão chamar Sol e Lua porque a moça vai acordar pelo seguinte, porque esses filhos, que ainda não se chamam Sol e Lua, eles vão ser cuidados por fadas. As fadas vão fazer o parto e vão colocar as crianças para mamar. Só que um dia, um dos meninos ali, ele acaba perdendo, não consegue encontrar o seio da mãe e encontra o dedo e chupa tão forte ali, tentando mamar, que ele puxa a farpa que estava presa no dedo da menina, mantendo ela adormecida. E aí ela acorda. E aí quando ela acorda, ela vê as crianças, acha as crianças muito belas e chama as crianças de Sol e Lua. E depois disso, as fadas continuam ali de forma secreta, né, como servas invisíveis, ajudando a moça a cuidar das crianças que são filhas desse rei que foi cuidar de assuntos mais urgentes. Mas, por fim, o rei resolve a maior parte dos seus assuntos e se lembra, num momento talvez de ócio, do que tinha feito e volta para visitar novamente a moça adormecida. Só que agora, quando ele chega lá, ele percebe que a moça acordou e que tem filhos. E ele fica muito feliz com essa situação, conversam bastante entre si e começam, segundo o texto, a desenvolver uma conexão de grande amizade e amor. E aí, cada vez esse rei vai visitar essa menina, essa moça, por mais tempo, e isso é um problema. Por quê? Porque esse rei é casado. Então, lá no castelo dele, ele tem uma esposa. E a esposa começa a desconfiar, porque além dele demorar demais a voltar, por exemplo, de supostas caçadas e coisas do tipo, ele começa também a dizer nomes estranhos, o nome da moça, por exemplo, à noite, nos sonhos. E aí, essa rainha, né, que começa a desconfiar que está sendo traída, ela põe na parede ali o secretário-geral para extrair dele a verdade, ele conta, ele sabia tudo o que estava acontecendo, ele conta o que estava acontecendo para a rainha, e aí ela pede para o secretário-geral ir chamar as crianças, como se o marido estivesse chamando. Ela aproveita a ausência do rei, né? O rei está ausente para algum lugar, e ela aproveita isso para usar o secretário real para dizer que o rei está chamando as crianças, né, o que não era verdade, para as crianças irem até o palácio, e quando as crianças chegam no palácio, a rainha manda o cozinheiro preparar as crianças para dar para o marido comer quando ele voltasse. O cozinheiro fica aterrorizado com a situação, ele não pode negar, mas ele também não quer executar esse pedido, então ele esconde, passa essas crianças para a esposa dele cuidar, para a esposa do cozinheiro cuidar, e prepara ali alguns animaizinhos novos, tipo um cordeirinho, no lugar. E aí o rei volta e é servido com essa comida, e enquanto ele está comendo, a mulher fica cutucando o marido, falando assim: você está comendo o que é seu. Você está comendo o que é seu, dando essa indireta ali enigmática, e o marido se irrita com aquilo e fala assim: é claro que eu estou comendo o que é meu, porque você não contribuiu com absolutamente nada para esse reino, né? Então tudo que tem aqui de fato é meu, e sai sem paciência, né? E se isola um período para ficar um pouco longe
da mulher. E aí, nessa nova ausência do rei, que saiu para esfriar a cabeça, a rainha pede para o secretário-geral chamar a Bela Adormecida, que está acordada, a Thalia. E a Thalia chega no castelo achando que o seu amante, né, estava a convocando, mas ela é recebida pela rainha, e a rainha simplesmente esculacha a moça. Ela diz o seguinte, né, e eu vou pedir pro editor colocar uns bips ou uns silêncios aqui em algumas palavras, porque senão o YouTube derruba o vídeo. Mas bem-vinda, diz a rainha, bem-vinda, Madame Trocola. Provavelmente um insulto da época que eu não sei o que significa. É você a vagabunda lasciva que se engraçou com meu marido? É você a vadia cruel que tem se aproveitado dele e me dado náuseas? Prepare-se para ir ao purgatório, onde pagará pela dor que me causou. E aí a Thalia tenta explicar o que tinha acontecido, né, que ela não tinha culpa nenhuma nessa história. A rainha ri, né, fala que essa história é absurda, e de fato é, mas era verdade, né, pelo menos no mundo da história. E então a rainha pede para que seja preparada uma grande fogueira para queimar a moça, né? E a Thalia, para tentar ganhar algum tempo, na esperança de que alguma intervenção pudesse acontecer, ela pede pelo menos para ela tirar as roupas, porque ela não queria ser queimada com as roupas. E a rainha, ela aceita isso porque ela acha as roupas bonitas, ela quer as roupas para ela. E aí a Thalia vai tirando bem aos pouquinhos a roupa para dar mais tempo para alguma coisa acontecer, e quando ela está finalmente só com a roupa íntima, o rei chega da sua ausência, né? Ele, seja lá onde ele está, agora não lembro exatamente. O que importa é que ele chega exatamente nesse momento, vê aquilo e pergunta o que está acontecendo. A mulher fala, a rainha, né? Fala que ele comeu os seus filhos no jantar que tinha acontecido há um tempo e que agora ia queimar a Thalia. E aí o rei tira a Thalia da fogueira e coloca a própria mulher na fogueira e manda queimar. Além da mulher, ele também manda queimar o secretário-geral, quando ele descobre que ele colaborou nessa história toda, e manda queimar também o cozinheiro. Mas quando ele vai queimar o cozinheiro, já queimou a mulher e já queimou o secretário-geral. Quando ele vai queimar o cozinheiro fala, não, 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 as suas crianças não morreram, eu não fiz nada com as suas crianças, pelo contrário, eu protegi as suas crianças. E aí mostra que as crianças estão vivas e o cozinheiro, em vez de ser queimado, é recompensado grandemente e o pai agora está com as crianças, está com a Thalia, ele se casa com a Thalia, que passa a ser a nova rainha, e todos vivem felizes para sempre. E a história conclui até com uma certa moral, dizendo o seguinte, e é claro, né, casou-se com Thalia, o rei casou-se com Thalia, que viveu uma vida longa e feliz com seu marido e seus filhos, sempre lembrando bem que, abre aspas, a pessoa que é favorecida pela fortuna, né, a pessoa que tem boa sorte mesmo quando está dormindo. Então, a Thalia realmente era uma pessoa, segundo a compreensão do texto aqui, muito favorecida, muito sortuda, e ela deu essa sorte aí de receber, enquanto dormia, os frutos, né, a semente do amor do rei. E aí, claro, essa edição que é moderna, né, uma edição de outros tempos, ela coloca uma nota de rodapé e escreve, né, na época, por volta de 1600, é possível que os leitores acreditassem que amor verdadeiro poderia nascer de um abuso e provindo de um homem casado. Gostamos de crer que hoje em dia este pensamento tenha mudado. Então, essa é a versão mais antiga, né, da história da Bela Adormecida, Sol, Lua e Thalia. E me digam aí nos comentários o que vocês acham dessa versão, o que vocês acham da versão do Perrault, o que vocês acham da versão da Disney. Enfim, de novo, eu vou deixar na descrição o link para os livros, né, para quem quiser depois ler as histórias completas por conta própria, além de outras muito boas que tem nessas coleções também. E deixo de recomendação o vídeo que eu já fiz aqui sobre contos de fada em geral, que está em algum canto da tela agora, e também o vídeo sobre a Bela e a Fera e suas versões também voltando no tempo, mais ou menos como eu fiz aqui. Eu já fiz com a Bela e a Fera, tá aí também o card na tela. Muito obrigado por assistir e até os próximos. Falou!